Muito bom dia a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro deste ano 2025. Nós temos como tema a bênção de seguir o Conselho de Deus em nosso tempo, que foi pregado em 18 de setembro de 2010 em Porto Velho, Rondônia, Brasil. E vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, em diante, onde nos diz: versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aí ele escreve Mateus 11, 25 ao 27 e 13, versículo 11 ao 17. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, o qual ocorreu na primeira vinda do Senhor e também ocorrerá na segunda vinda do Senhor. Ou seja, no cumprimento de Apocalipse 11, isto volta a ocorrer, porque a sabedoria que o mundo tem, o mundo gentil, é uma sabedoria humana intelectual, o qual, ou seja, pelo intelecto, o qual nesse tempo também os líderes religiosos daquele tempo tinham, e por isso mataram, crucificaram Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nesta outra Bíblia também escreve ali Zacarias 7, do 11 ao 12, e desenha 3 círculos, e escreve também Romanos 11, Mateus 13 e também Isaías 40, versículo 13. Essas escrituras aí ao lado esquerdo nessa Bíblia. A bênção de seguir o conselho de Deus em nosso tempo. Podem sentar, quero ter a bondade. Na mensagem A Esposa Obediente, que foi pregada em domingo 1º de agosto de 2010 em Santiago do Chile, nos diz o Dr. William Souto Santiago: cada pessoa crente em Cristo, nascido de novo, tem sua imagem como a de Cristo, ou seja, seu corpo angelical, da dimensão de Deus, da dimensão dos anjos de Deus, da dimensão do corpo angelical de Cristo. E somente nos falta a semelhança física de Deus, que é um corpo glorificado como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Esse é o corpo, ou semelhança física de Deus, no qual Deus morou em toda a sua plenitude, um corpo criado por Deus. Assim também Deus criará um corpo eterno e glorificado para os crentes em Cristo que morreram, ressuscitando-os em corpos glorificados, e, para os que vivemos, nos transformará, porque estes corpos é também do pó da terra e está na forma de carne. Agora vejam, os que vão regressar da sexta dimensão virão nesses corpos eternos e glorificados, quando já se cumprir a promessa. Essa profecia de Apocalipse 11, porque é a segunda ocasião
que um líder, como foi na primeira vinda do Senhor, profetiza que vai morrer e que aos 3 dias vai ressuscitar. E isso ocorre novamente com o ministério de Moisés e Elias, com esse instrumento. É o segundo homem que profetizou e disse que aos 3 dias vai se levantar. Nenhum dos mensageiros que se foram, que partiram, regressaram aos 3 dias. E esse ministério de Moisés e Elias, esse instrumento, depois, esse será um sinal mundial. E como diz nosso irmão William, um passeiozinho somente 3 dias. 3 dias e meio. Vejam, esse sinal será visto a nível mundial. Portanto, é o único instrumento no qual vai estar esses 3 dias e meio lá, nesse juízo da 6ª dimensão, porque perguntaram ao irmão Branham. E disseram, ou seja, o irmão Branham perguntou que queríamos ver Jesus. Queria ver Jesus e ele disse, ele virá a ti e te julgará, ou seja, aqui, ali estão esperando a vinda do Senhor. E isso é quando se cumprir Apocalipse 11, onde irá lá, terá esse juízo ali, e depois vai regressar no mesmo corpo, onde esses ministérios estiveram operando na terra. Ou seja, somente são 3 dias. E regressará novamente e virá o Espírito de Deus sobre o corpo ali, novamente, como vemos ali em Apocalipse 11, e ele então traz os da 6ª dimensão, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Jesus, quando foi crucificado e sepultado, não demorou 5 dias, 6 dias, 7 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, para trazer a ressurreição. Somente foi 3 dias. Portanto, a segunda vinda do Senhor é da mesma forma, diz que será paralela em tudo. E vemos como pessoas enganam o povo, torcendo e invertendo a Escritura, que até uma criança pode entender. Por isso as crianças, ao não terem essa malícia, não terem esse raciocínio, a palavra revelação entra, chega direto e creem. Porque não se colocam a raciocinar a palavra. Por isso ele diz que se não receber, vamos ler, vamos buscar ali, na Escritura, São Lucas e São Marcos nos fala disto. Lucas 18, verso 15. Lucas 18, versículo 15. E também São Marcos, capítulo 10, versículo 13. Mas vamos a Lucas, São Lucas, capítulo 18, versículo 15, diz, traziam-lhe também as crianças para que ele as tocasse. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse, deixei vir a mim os pequeninos, e não impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Vejam que nas crianças, porquanto eles não têm esse conhecimento do bem e do mal, até que chegam à idade de 10 anos em diante. Mas veja, uma criança, por isso as crianças vão direto ao céu. Agora vejam vocês, como as crianças, pela parte humana da criança, ao não ter esse raciocínio, e não raciocinam a palavra, mas que creem nela, quando recebem a revelação, por exemplo, essa revelação tão grande que Deus nos deu neste tempo, do que é o 7º selo, do que são os trovões da vinda do Senhor, do que é Apocalipse 11, quando eles recebem e veem tudo isso, até uma criança diz, entende, porque é algo, vamos dizer, pela lógica, vamos dizer, mas eles, porquanto são crianças, e isso vai direto à alma, e eles creem. É como quando ele dizia que nessa grande carpa catedral, no cumprimento da visão da carpa, nessas atividades e tudo, ele disse que haverá um quartinho ali, onde estará um instrumento e onde estará essa pessoa, quer seja seu escritório para estar estudando, para estudar, e veja, uma criança vê isso e crê, e sabe que há um instrumento ali onde Deus
está usando e onde esse instrumento está usando esse lugar para estudar. Pois, por lógica, não pode vir uma pessoa com o corpo eterno e glorificado para estudar em um escritório. Ou seja, que são coisas, aqui como dizemos, que são óbvias. E vejam vocês, Jesus antes de ser crucificado, lhe perguntaram quanto à vinda do Senhor, a segunda vinda. Ele disse, nem o filho sabe, quando ele diz que nem o filho sabe, ou seja, ainda ele não tinha esse conhecimento aí, mas veja que depois, quando recebeu o corpo glorificado na ressurreição, aí sim, nesse corpo se conhece todas as coisas, pois não tem que entrar num escritório para estudar. Vem que são coisas tão lógicas que não necessita tanto estudo para saber dessas coisas, mas a mesma simplicidade faz com que a pessoa, o cego, não consiga ver esse mistério tão grande do sétimo selo. E essa é a doença pior que uma pessoa pode ter, a doença espiritual, ser cego espiritualmente, que até algo tão simples não pode entender. Mas bem-aventurados vossos olhos, escolhidos de Deus, e vossos ouvidos, porque muitos dos profetas desejaram ver e ouvir o que vós estão vendo e estão escutando neste tempo final. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui nessa mensagem, a esposa obediente, e então seremos plenamente a imagem e semelhança de Deus. Teremos a plenitude de Deus, a plenitude divina. E então daí em diante as coisas vão mudar muito para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Enquanto isso, cuidamos do corpo que temos, porque se perdermos, temos que esperar no paraíso até que nos dê um corpo novo e eterno. Por isso, estes tempos em que há tantos perigos, temos que nos cuidar da saúde, cuidar também no trânsito, no tráfico, no trânsito, dirigir corretamente para não causar algum problema e evitar que nos cause um problema a nós também, olhando sempre, dirigindo com cuidado, não dirigindo desarvorado, mas tomando as precauções em tudo e vendo os sinais também e respeitando os sinais de trânsito. E vejam vocês, Cristo cuidava dos seus discípulos quando estava na barca, ia ser destruído por aquela tempestade. Eles clamaram a Cristo e Cristo deteve a tempestade. Agora, nem todo o tempo, não em todo o tempo ele tem que deter a tempestade. Há tempos que diz, vocês saiam do lugar, como disse lá para o tempo em que Jerusalém ia ser destruída. Eles queriam saber quando ia ser. E disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, chegou o tempo da sua destruição. Agora, vejam, na parte espiritual, a qual é primeiro, antes de tudo isso que virá, devemos de cuidar da parte espiritual, antes de que vá se intensificando a marca da besta. Agora vejam na página 162 do livro de Citações, parágrafo 1439, nos diz, todos eles estão se juntando e agora no grande concílio ecumênico e vão ter a igreja mundial, todas se sujeitando a uma só cabeça, onde Satanás será exaltado. Exatamente. E a última chamada está saindo a alertar a noiva antes de que ela entre nisso. Porque uma vez nisso, ela tomou a marca da besta e fica condenada, ela nunca sairá daí. Em cima ele escreve, o Papa escreve cabeça, a marca da besta. E também na página 52 do livro de Citações, parágrafo 450, nos diz, Apocalipse 14, 6 ao 12,
E esses são os três últimos anjos, depois dos 7 anjos últimos, ali haviam 3 anjos especiais que vieram à frente. Vocês notaram isso? E agora eu quero que vocês notem estes 3 últimos anjos. O primeiro anjo, isso é Apocalipse 14, 6 ao 12. O primeiro anjo tem soou uma trombeta do Evangelho. Tinha o Evangelho duradouro para pregar a todo mundo. O segundo anjo, como que pregou o Evangelho de Santidade, vem? Porque ele disse que a igreja tinha cometido fornicações. E o terceiro anjo avisou para que escapem da marca da besta. Vigie. O primeiro anjo, depois da reformação Lutero, pregou o Evangelho. Segundo anjo Wesley, santificação, a fornicação. Ele a endireitou da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o mensageiro verdadeiro avisando que escapem da marca da besta. Essa é a mesma mensagem hoje. Note o seguinte versículo, o 12 e 13. Versículo diz: benditos são os mortos que morrem no Senhor. O que é o próximo? Armagedon. A igreja se vai então depois da mensagem do terceiro anjo. Ele à direita desenha uma pedra angular e a parte sétima era da sétima era. Em cima escreve aí Armagedon. E aqui embaixo na 52, na parte direita embaixo do parágrafo onde começamos a ler, ele escreve a terceira mensagem. E nas últimas 3 frases dali, dessa parte aí embaixo, aí na parte do centro desenha a parte de baixo das eras e somente a sétima era divide aí. Agora vejam, o importante que é seguir o conselho divino quanto à parte espiritual, que é a mais importante. Agora veja, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, a esposa obediente, e quando veio a tempestade, que o tempo anuncia que a moça do tempo avisia que vem uma tempestade, as pessoas têm que vigiar seus lares, as pessoas que vivem no litoral diante do mar, pois ele diz que se afastem dessa área, desse lugar, porque a maré vai crescer, vai subir, provavelmente, e se chega onde estão vivendo, pois vão morrer. E ninguém quer que sua família morra. Não dar atenção a esses anúncios do meteorologista é negligência da pessoa e falta de amor pela sua família. Não creia que é muito amor com a família e levar comida ali e deixá-los ali em perigo. Antes de levar a comida, é tirá-los do lugar onde há perigo. Isso foi o que Cristo fez. Disse que não estivessem ali, saíssem dali quando vissem Jerusalém cercada de exércitos. Talvez qualquer pessoa podia dizer: aí está o templo, aí está a presença de Deus. Vamos orar aí no templo e Deus vai nos cuidar, pois vai cuidar de nós. Pois veja, não cuidou de ninguém, os que ficaram morreram. E foram muitos os que foram crucificados, as cruzes colocadas sobre as muralhas de Jerusalém, ou seja, que não era assunto de dizer eu sou espiritual. Oro a Deus e Deus vai cuidar de mim. O melhor é como dizer uma pessoa que faz assim, morreu, ir ao céu e dizer: eu orei para que me livrasse e não me livraste. Mas eu te disse que quando visse Jerusalém cercada de exércitos, saísse daí. Você viu? Foste negligente, tu. E foste negligente com a tua família. Não amaste a tua família. Portanto, não há reivindicação. A reivindicação Cristo vai fazer contra as pessoas ignorantes e rebeldes. Caem em rebelião de Datã, Coré e Abirão. E todos esses que se rebelaram contra Moisés, porque não fizeram como lhes foi aconselhado. Agora vejam, também isso acontecerá àqueles que foram desobedientes com o que o Dr. William Souto Santiago falou, esse poderoso arcanjo que nos trouxe as boas novas, que precursou também a vinda do Senhor. Como ele escreveu ali, precursor, ou precursará, ou precursa. Ele escreve em vários lugares. Agora vejam, como ele disse, haverá uma carpa e ali se estará revelando o anjo forte, ali estará a coluna de fogo, estejam conectados com a carpa e todas esses conselhos que ele deu. Agora depois, quando a pessoa se encontra na grande tribulação, terá que ir onde estão os líderes que os induziram, ou seja, disseram, não se conectem aqui, minha congregação não vai se conectar lá, vai se conectar aqui.
Assim que é aqui. Vamos esperar aqui. Pois vejam, aí não estão seguindo o conselho divino nem o conselho deste tempo. E quando se encontrarem ali, seguramente vão buscar os líderes a um lugar onde ele, creio que falou, que se já não se foram, ou foi tirada a vida desses líderes, como Judas fez, porque depois prestará conta do dano tão grande que causou de falar contra Jesus e buscar todas as pessoas para ir contra Jesus, dar um golpe de estado em Jesus e seus discípulos. Agora vejam, que depois irão reclamar a esses líderes o porquê estão ali e não receberam a bênção da transformação. Agora continua dizendo, por exemplo, temos o caso também da Califórnia. Os cientistas já estudaram Califórnia por cima e por baixo e disseram que é inevitável a destruição de Los Angeles, Califórnia. Isso vejam há vários lugares, mas vamos ler um agora, para ver e tendo aí o quadro. Veja, 141, parágrafo 1266, diz... E então, 2 dias depois disso, Alasca quase afundou ali em cima. E em cima e embaixo, nessa costa do oeste, foram os trovões e empurrões e tudo acontecendo. Um desses dias, ela vai resbalar, vai afundar embaixo do oceano. Isso é correto, o que é? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. E ele escreve à esquerda a hora. E a direita para cima escreve, estamos na hora. E também escreve em cima, o terremoto da Califórnia. Ele escreve também Jeffersonville, é igual para o leste. Também escreve aí, estamos na hora da vinda do Senhor. Essas 3 frases aí em cima do parágrafo. O terremoto da Califórnia, Jeffersonville, é igual para o leste, e estamos na hora da vinda do Senhor. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Tudo isso vai sob água, debaixo d'água. Deus também disse pela televisão, pela imprensa, pelos canais de televisão que passa essas informações como Discovery e outros canais informativos que estão dizendo também. E ainda mais, Deus enviou o precursor da segunda vinda de Cristo e ali mesmo lhe disse que vai ser destruído e disse, saiam daí aos crentes em Cristo, não fiquem aí. Agora, por isso ele nos dizia, tem o livro dos selos, eras, citações e as mensagens do irmão Branham, porque ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. E como ele disse que estaria se realizando e cumprindo essa promessa, assim seria, e também profetizou de tudo que estaria ocorrendo no meio do povo, no meio da humanidade, com todos esses juízos divinos, como da América do Norte, que quando ele o viu, a última visão disse, deu a volta e disse que viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. Vejam, profetizou também sobre Los Angeles, Califórnia. Também falou da Flórida, também falou da Inglaterra que vai ser afundada, vem? E tudo isso para ser cumprido neste tempo final. Por isso é que é preciso ter essas mensagens e repassá-los, como fazemos que lemos extratos de mensagens do irmão Branham e também da Bíblia e também das mensagens do nosso irmão William. Tudo isso é a base para este tempo final. Deus deixou bastante alimento, abundante, a montanha de pão para a igreja noiva. Agora continua dizendo, mas ninguém é obrigado a fazer o que Deus diz. Cada um tem livre-arbítrio. É dada a informação, é dada a recomendação também, mas cada um tem que atuar conforme a como deseja fazer, por causa do livre-arbítrio que tem, porque a responsabilidade está sobre a pessoa. Por isso, quando às vezes me perguntam o que fazemos, já aí tem a resposta. Cada um deve de assumir essa responsabilidade. Se moveu com a família, pois é responsável da sua família e ver o melhor para a sua família. Agora vejam na mensagem a advertência depois do juízo. Nos diz na página 9 dessa mensagem. Diz agora, cada um tem isso, nós poderíamos dizer, bom, este indivíduo morreu sem uma admoestação.
Não, não, não. Deus nunca. Você nunca sabe o que havia no coração desse homem. Você não sabe o que aconteceu em sua vida, vê? Deus nunca traz a nenhum homem à sua morte sem antes avisar sobre isso, dizendo, é algo, uma preparação. Deus é soberano e Ele toca o coração de cada homem, dando a oportunidade de vir. Agora Ele pode fazer pouco caso e rejeitá-lo. Aí é que Ele escreve à direita para cima em 3 frases. Deus sempre dá a oportunidade para que o homem escolha. Agora Ele pode fazer pouco caso e rejeitar e virar a cabeça e ir e dizer, é só uma sensação estranha e passará, mas contudo era Deus falando a ele, e Deus jamais traz juízo nem sobre a terra sem antes dar ao povo um aviso. Deus nunca faz nada sem declará-lo antes, e Ele dá às pessoas a oportunidade de escolher, e você pode fazer o correto ou o incorreto, como se veio falando desde que começou o ministério sob carpa. Mas a pessoa, ao ter o livre-arbítrio, ela decide, ela que toma ou o correto ou o incorreto. A pessoa pode fazer o correto ou o incorreto. Vejam, Deus nunca pode mudar sua natureza, seu programa nunca pode ser diferente de como foi no princípio, porque Ele é infinito, e seu programa e suas ideias são tão perfeitas. Portanto, se Ele mudará, isso mostraria que Ele tinha aprendido mais. Assim que, sendo infinito, Ele não pode aprender mais. Sua primeira decisão sempre é perfeita, e não há nada que possa mudá-la. Vem? Deus, antes que o homem fosse colocado, tivesse alguma oportunidade de fazer algo incorreto, Deus o pôs sobre as bases onde ele podia aceitar ou negar. Ele poderia receber ou não receber. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Qualquer pessoa pode dizer, passaram muitos anos e não veio o terremoto da Califórnia. Pode dizer, eu fiquei porque sabia que não ia vir rápido. Sim, mas aparece que não obedeceu o conselho de Deus. E se combateu esse conselho e disse, tenho meu negócio aqui, minha família isso daqui, e inúmeras desculpas, e isso não vale diante de Deus, porque Deus, por meio do profeta precursor da segunda vinda de Cristo, disse que saísse. Não disse quando ia ocorrer, mas recomendou que saíssem. Agora vejam, há uma mensagem também aqui, intitulada Guarda e a Noite. Na página 8, diz... Poderíamos continuar por horas. Vamos ver aqui. Poderíamos continuar por horas com todos os profetas, como profetizaram desse dia, e isso faria com que clamássemos guarda. E à noite, o Pentágono não tem resposta, os Estados Unidos não têm a resposta, a Alemanha ou Rússia, nenhuma delas tem a resposta. A ciência não tem a resposta. Quem tem a resposta? E ele escreve à esquerda, Apocalipse 10, de 1 a 11. Essa é a vinda do anjo forte. Agora, já sabemos quem tem a resposta. O atalaia na torre tem a resposta. E ele escreve a torre. Atalaia, ou Espírito Santo. O atalaia na torre tem a resposta, guarda. E à noite? O Espírito Santo é esse guarda que está preparando o povo, dando as advertências da parte de Deus. Ele foi colocado por atalaia. Vemos os doentes curar, os olhos cegos verem, os ouvidos surdos ouvirem, os inválidos caminhar, o manco saltar, todos de coração cumprindo o que é? É a vinda do Senhor se apressando. E ele escreve em cima, cada anjo mensageiro é o guarda na noite das 7 eras da igreja. E o da manhã é o anjo de Jesus. Esse é o mensageiro a Israel. Agora o nosso irmão William continua dizendo, se tivessem saído, ou seja, se tivesse saído aí da Califórnia,
teriam montado seus negócios em outros lugares, se tivessem ficado em outros lugares tranquilos e não com o temor a cada dia de que pode acontecer o terremoto de Los Angeles, Califórnia, porque a cada vez que há uma sacudida, se pensa que é o terremoto que até a ciência esteve anunciando e que é inevitável, o qual, faz pouco tempo, vejam esse desastre que houve, mas era por fogo, onde foram queimados vários hectares aí nesse território de Los Angeles, Califórnia. Agora vejo na 148, todos esses são juízos divinos. Parágrafo 1322 diz: Tu, cidade, que pretende ser a cidade dos anjos, que te exaltado até o céu enviado todas as coisas sujas e imundas de modas e coisas. À direita escreve Los Angeles, Califórnia. A ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui para pegar nossa sujeira e enviá-la para fora, com tuas formosas igrejas e finas torres, e assim por diante, a maneira que fazes. Recorde, um dia jazerás no fundo do mar. Tua grande falha como favo de mel debaixo de ti, agora mesmo a ira de Deus está fervendo bem embaixo de ti. E aí em cima ele escreve inferno. Por quanto tempo mais ele reterá este banco de areia pendendo sobre isso? Quando aquele oceano lá fora, de 1 milha de profundidade, deslizará lá dentro, chegar até o Mar Salton. E ele escreve à direita Pacífico, e aí embaixo ele escreve Mar Salton. E em cima escreve, em 2 frases, USA, o terremoto da Califórnia, foi simbolizado no do Alasca. E na página 151, parágrafo 1346, também nos diz ali: olhem lá que quase 1/10 da terra, aí à direita ele escreve 10%, e em cima Califórnia, terremoto, 1/10 da terra está pronto para cair. A ciência diz isso. Eles estão olhando o relógio. Faz uns poucos anos eles disseram: agora são só 3 minutos para meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser meio minuto agora. Eles disseram: não vai acontecer em nossa geração. Poderia acontecer em 5 minutos. E notem, aí estive vendo que adiantaram, avançaram o relógio. Dizem que é o relógio do fim do mundo. Um pouco. Agora está já. Se correu, se adiantou, está mais perto já. Dizem. E notem, a próxima coisa que ele disse, 5 anos. Eu nunca disse isso agora, ele disse isso. Ele disse isso, o cientista. Eles estão saindo da Califórnia como moscas, vem? Bom, o dia em que Ló saiu, ele escreve em cima as fatos, o dia em que Ló saiu de Sodoma, ou no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. Um desses dias Deus vai tomar nossa mensagem e nós vamos sair daqui. Algo acontecerá seguramente, ele escreve em cima. De algo escreve rápido, algo acontecerá com segurança. Então, quando a igreja for, seu corpo, sua noiva, ele escreve embaixo aí, o terremoto da Califórnia e 10%. E escreve embaixo, quando Ló saiu. Agora continua dizendo nosso irmão William. Agora qualquer pessoa poderá dizer: não é necessário sair de lá. Bom, não é necessário, mas é conveniente por 2 coisas, porque se acontece, pois um não está ali, e outro, Deus recomendou, e o conselho de Deus vale mais do que qualquer outra coisa dessa terra. A Escritura diz que Deus vai dar a recompensa às costas. Com o terremoto de Los Angeles, Califórnia, vai impactar o planeta Terra completo e vai causar um tsunami tão grande, tão gigante, que vai destruir, digamos, 1/10 da América do Norte, que as ondas vão chegar a outros estados da América do Norte. E as costas, o litoral vão ser afetados não somente dos Estados Unidos, não somente da América do Norte, mas toda esse litoral que desce desde a Califórnia, passa por onde? Por México, Panamá, Guatemala,
toda essa costa, esse litoral, até onde chega? Panamá, Chile também. Se receberam a bênção de 1906, quando veio o Espírito de Deus e trouxe, abriu a era pentecostal, pois também vem o que vai acontecer na América do Norte. Vai descer por aí também. Toda essa costa, esse litoral vai ser afetado grandemente. Na página 118 do livro de Citações, parágrafo 1051, diz: a primitiva igreja começou no leste e pulou através do mar até a Alemanha. E foram feitas 3 etapas, vejam vocês, da Ásia até a Palestina, e pulou através do oceano até a Alemanha. Esse foi Lutero, e pulou de Lutero através do canal da Mancha Inglês para a Inglaterra por Wesley, e do Wesley pulou para a costa do oeste, aos Estados Unidos. E escreve ali, a Los Angeles, Califórnia, na rua Azusa, ali em cima ele escreve. E se você vai mais além, volta, vira ao leste outra vez e veja você estes 3 pulos, 3 etapas. Entraremos nisso essa noite. Bem, vocês, como estamos no fim do tempo. À esquerda também ele escreve 1906 e para cima 2 frases. Rua Azusa, Califórnia, USA. E à direita, no canto aí à direita, aí no final do parágrafo, ele escreve oeste, aqui tudo tem que acontecer, e depois ao leste. Oeste, aqui tudo tem que acontecer, e depois ao leste. E em cima, escreve, no leste começou a igreja, a primeira igreja. No leste começou a primeira igreja. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora cada pessoa, pois saiba das coisas que vão acontecer. Já os mesmos que falaram de Califórnia também falaram dessa falha de San Andrés, desce e afetará esse problema, todo esse litoral que desce por aí, México, Panamá e também Colômbia, Peru, todos os que estão nesse lado, nessa costa, nesse litoral vão ser afetados. Também está o Chile por aí. E para o Chile, os estudiosos a nível científico dizem que vem algo grande. E o estiveram anunciando aqui também. E estão se preparando para um terremoto grande que virá. Isso ele está pregando aí no Chile, Santiago. E se chega a ser o efeito do grande terremoto de Los Angeles, Califórnia, pois para esses dias, pois seguramente ocorre a ressurreição, ou o da ressurreição. Mas se ocorre antes um terremoto que afete parte da América Latina, pois se vão antes ao paraíso, e na ressurreição regressam em corpos glorificados. Mas quem quiser ficar até ser transformado, então tomará as precauções necessárias para permanecer vivo. Vem, porque uma vez que a pessoa já termina seus dias neste planeta Terra, já não há oportunidade para fazer nada na obra de Deus. Já vai se descansar lá até que ocorre a ressurreição. O único que continua realizando um trabalho é Apocalipse 11, que somente 3 dias diz que é um passeio, diz umas férias num lugar, mas vejam, lá estará realizando um trabalho e depois se levanta sobre esses pés, ou seja, é o mesmo instrumento que neste tempo. Ele está usando no meio da igreja noiva, dando a fé de rapto. Tão simples assim. Desde faz anos, em Porto Rico eu também disse que as costas do litoral de Porto Rico correm muito perigo. Bom, você poderá entender por que estamos em Caiei. Somente há costas de areia nos rios. A parte mais alta é a mais favorável, mesmo que não está livre de terremotos e tempestades, mas está mais seguro do que a costa, do que o litoral. Na página 149 do livro de Citações, parágrafo 1326 nos diz: este foi um sermão em que prediquei quando eu creio que o irmão Lee Perry. Este
era um sermão que eu preguei quando creio que o irmão Eli Perry era diácono aqui na igreja nesse tempo, até onde eu sei, mas disse, o tempo virá. Eu não sabia até que a senhora Simpson me trouxe o sermão no outro dia, e foi escrito num livro pequeno, que o deserto, reticências, que o oceano avançará até o deserto. Isso foi há 30 anos. E certamente o mar Salton está como a 200 pés por debaixo do nível do mar. E se esse enorme caldeira, essa terra afundando assim, centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas afundando na terra, isso fará um maremoto até o Arizona. Claro que faria. E aí à esquerda para cima ele escreve, até o Arizona chegará o maremoto. E em cima ele escreve o terremoto da Califórnia. E escreve um canto aí USA, à esquerda um USA, Estados Unidos, e escreve também desse parágrafo Hebreus 12, 25 ao 29. Na página 150, parágrafo 1336 também nos diz aí. Ela foi e obteve uma profecia que eu fiz como 1935 ou algo assim, e disse, o tempo viria. Está escrito em um livro em alguma parte, que o mar infiltrará no deserto. Veja o que vai acontecer. Se essas milhares de milhas quadradas caem dentro da lava da terra e deslizam para dentro, haverá milhões que morrerão de uma vez. Isso causará tal maremoto, recordem, até o mar Salton. Está 100 ou 200 pés mais baixo do que o nível do mar. Essa água provavelmente chegará quase a Tucson, com esse maremoto cruzando por ali. E o mar infiltrará no deserto. Aí embaixo ele escreve, o mar salgado no oeste em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima ele escreve, em duas frases, cairá na lava fervendo no inferno. E outra frase, o terremoto de Los Angeles, Califórnia. E escreve à esquerda aí também, Tucson. Agora, assim aconteceu no tempo de Moisés com Datã, Abirão e Coré, que a terra se abriu e desceram vivos ao inferno. Na página 161, parágrafo 1434, diz, as nações estão se derrubando, o mundo está caindo em pedaços, um pedaço de 1.500 milhas dele, de 300 ou 400 milhas de comprimento se afundará 100 ou talvez 40 milhas abaixo, dentro nessa grande falha lá fora, um desses dias. E ondas serão disparadas até o estado do Kentucky, e quando fizer, sacudirá o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. Em cima ele escreve o terremoto, 1.500 por 400, por 400 há um zero aí, está cortado, e escreve também embaixo, tudo será sacudido na parte de cima. O terremoto em cima ele escreve Califórnia, o terremoto 1.500 por 400 por 400. Tudo será sacudido. Agora nosso irmão William continua dizendo, e agora sempre as recomendações, não as tomem como que estão obrigados a fazê-lo, mas uma advertência para quem quiser escapar de problemas que vêm, pois saibam como escapar, como fazer. Até os animais buscam um lugar mais seguro. E o ser humano não busca os lugares mais seguros. É ter menos inteligência que os animais. Sempre é preciso buscar o mais seguro, não somente para a pessoa, para a família, para depois não estar chorando. Que se isso agora, depois quem vai te ajudar? Enquanto há tempo, a pessoa resolve para garantir bem as coisas e bem a família, nos lugares mais seguros. Se pode, se quer. Se pode e não quer, pois
É a responsabilidade dele. Recordem que cada pessoa vai prestar conta pela sua família. A Escritura diz que Cristo cuida da sua igreja. O homem tem que cuidar da sua esposa e de seus filhos. As recomendações sempre são boas. E na mensagem de cada era e de cada dispensação, sempre estão as recomendações da parte de Deus. Na página 169 do livro de citações, parágrafo 1511, diz: tu que te chamas pelo nome de Los Angeles, se as obras poderosas que foram feitas em ti, se as obras poderosas que foram feitas em Sodoma, ela teria permanecido hoje, mas a tua hora veio. Observe vocês e vejam. Se não é, sou um profeta falso. Vem, aí ela está. Ela, repousada ali. Recorda essa noite, antes de ter visto isso, vi a visão de antemão da noiva e desenhei uma estrela de Davi à direita, antes de que aconteça o quê? O terremoto de Los Angeles, Califórnia. Ele escreve aí em cima a visão da noiva, o terremoto de Los Angeles, Califórnia. Agora vejam, algo muito importante, porque ele diz que antes dele ver isso, ele viu a visão da noiva, o qual na página, ele em várias mensagens ele tocou sobre essa visão, mas vejam, vamos na obra-prima, na página 42, onde nos dizia, então, eu tenho que vigiá-la a ela. Ela poderia sair do passo da palavra. Se eu não vigio quando ela está passando, talvez será meu tempo quando eu estiver ao outro lado. Quando eu tiver terminado ou o que for. Quando tiver terminado o ministério de Elias em sua quarta manifestação, mas porquanto foi prometido que o ministério de Elias estaria em sua quinta manifestação, pois então, está no meio da igreja, vigiando a igreja noiva, o ministério de Elias em sua quinta manifestação. E não somente o ministério de Elias, mas o de Moisés. E não somente de Moisés, mas o de Jesus. Agora ele escreve aí, à esquerda para cima, 3 frases. A visão da noiva. Talvez, quando ele estiver, e escreve, o do direito, lado direito. Talvez quando ele estiver ao outro lado. A visão ao lado direito mais embaixo, em outra frase seria a quarta. A visão da noiva. Talvez quando ele estiver do outro lado. E aí, embaixo, para cima também. Lado direito, que é o que vai ler, vai falar mais na frente. Vigiem, elas estão regressando, tratando de fazer o melhor que podem. Elas estavam regressando. Agora ele aí também desenha uma pedrinha angular à direita. Na parte direita escreve, ao lado da pedrinha angular, é preciso caminhar no centro da palavra. Para o momento, e escreve prometida, vindicada, cumprida, para a era do grão, a era da pedra angular. Vigiem, elas estão regressando, tratando de fazer o melhor que podem. Elas estavam regressando, elas estavam se alinhando. Elas estavam olhando para fora, para algum outro lugar, observando aquela igreja que acabava de cair em caos. Ele escreve à direita Laodiceia, que aí é que escreve. Ou seja, mais agora que ele escreve o da direita, diz, mas duas. A da frente nunca fizeram a de trás, somente 2 ou 3 delas, como que se alinharam um pouco para o lado direito. E a direita ele escreve, a direita é igual, direito. E onde tinha escrito a era do grão, aí a flechinha para essa parte desse escrito. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. Diz, somente 2 ou 3 delas como que saíram de um passo um pouco ao lado direito. E parecia como que estavam tentando regressar à linha enquanto passavam. Elas estavam passando diante de mim, tão
perto, como daqui a parede, passando, e eu estava em pé ali. E depois, só as vi se moverem e saíram. Mas vocês notaram a igreja? Aí ele escreve embaixo, regressando a se colocar em ordem na palavra, em oitavo passo. Mas vocês notaram a igreja, cada nação, a igreja somente apareceu uma vez, cada nação, mas a noiva só vem 2 vezes. Vem o que foi? Agora não sabendo, mas compare com a minha mensagem dessa manhã. Não sabendo isso, vem? E aí ele escreve em cima, a noiva vem 2 vezes. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Por exemplo, no tempo de Noé, estava a recomendação, a mensagem de Deus, a advertência, que viria um dilúvio sobre a terra e que a única forma de escapar era na arca. Mas vejam, diz a Escritura que não entenderam. Jesus disse, e não entenderam, e veio o dilúvio e levou a todos. Os não entendidos têm problemas. Veio o juízo divino e os leva. Os sábios entenderão, e os sábios, pois, escapam. Diz um dos provérbios, que o entendido vê o mal e fuge, escapa, mas quem não é sábio não vê nada. E então tem problema. É como quando há uma tempestade no país e se anuncia. O sábio sabe que vêm os ventos, que são um sinal de que a tempestade já está perto. São ventos de furacão, que está advertindo que já vem um furacão, com os ventos fortes, Mas ele diz, não, isso é um ventinho aí simples. E toma a pessoa fora do lugar seguro e o destrói. Se não garantiu sua casa, as portas e as janelas bem, destrói seu lar e seus filhos também. E quem é o responsável? A tempestade? Não, a pessoa que foi negligente e não entendeu. Não foi uma pessoa sábia e não foi. E não pode dizer que amava a sua família. Isso de que depois sai algumas lágrimas é pura história. Isso chora por qualquer outra coisa também. Foi falta de amor à sua família, o que ocasionou que não garantisse sua família. E também de era em era. Quando vem, vão vir problemas, ou de dispensação em dispensação, seria a falta de amor do mensageiro, se não dá a conhecer o que vem. Por isso, por amor aos escolhidos, vejam, se adverte e a todo ser humano, porque são dadas as recomendações, é dado conselho a todos, mas vejam, os únicos que recebem esse conselho e o acatam são os escolhidos, os que vão ser transformados, os demais que vão dar contas, prestar contas depois. Agora veja nessa mesma mensagem de advertência, depois do juízo, na página 14, nos diz o reverendo William Branham, nessa mensagem, página 14 diz embaixo, recordem, Deus sempre é em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo, e justificação, batismo, e santificação, batismo do Espírito Santo, assim sucessivamente. Ele é em 3. Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está nessa mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Deus está na mensagem à noiva. Vem? Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados, este, aquilo e esse, aquilo. Deus chamando a igreja fora do mundo. Ele chamando a igreja, a igreja denominacional a Pentecoste, chamando a noiva fora de Pentecoste, vem? Aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras. Como Lutero, Wesley e agora... Vem, tudo está perfeitamente tipificado e não há erro nisso. Eu golpeei tudo pelos extremos e os lados, por dentro e por fora, e mostrei pela Escritura a cronologia disso, até que sabemos que é absolutamente a verdade. Vem, não há erro. Espero que domingo Deus o enterre tão profundo o ancore tão profundo que você nunca pode se separar disso. Vem? Agora Deus dando aviso. Se preparem para o juízo. As bombas atômicas estão nos hangares. Tudo está preparado. À direita ele escreve bombas atômicas. E Deus, antes de permitir que isso aconteça, Ele faz um chamado como fez em Sodoma. Saiam dela. Se preparem. Algo vai acontecer.
como nos dias de Noé, antes que Deus enviasse as águas para destruir o mundo, no grande mundo pré-diluviano que tinha se entregue ao pecado, e Jesus claramente disse que aquele foi um dia tal como este, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele escreve à esquerda para cima, o Filho do Homem. Como as mulheres teriam uma condição atrevida, e se casando, e se dando em casamento, e as grandes conquistas científicas, e os educados e inteligentes se inclinando ao lado intelectual, e o pequeno e humilde rebanho sentado de um lado esperando o juiz atento e o escape. E antes de que Deus enviasse esse juízo, ele enviou um profeta. Esse foi Noé. Tal e como ele fez com Ezequias, ele disse: preparem-se, porque os juízos estão prontos para cair. E ele preparou o povo para esse tempo. Noé preparou o povo e houve um chamado de misericórdia antes do juízo. Houve um chamado de misericórdia antes do juízo, o qual é a mensagem de Elias e Moisés. Diz que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Diz rejeitar a misericórdia de Deus pela última vez, porque estamos vivendo como nos dias de Noé, onde havia um profeta dispensacional. E à direita aí desenha uma pedra angular e as eras. E também o parágrafo anterior desenha uma pedra angular e as eras. Nínive conheceu antes do seu tempo. Deus olhou para Nínive e disse: estou angustiado e cansado dessas coisas. Eu entendo que mesmo que esse grande mundo pagão, gentil, sua cidade, como era nesses dias, eles eram julgados por cidade. Agora é por nações. Agora, depois da povoação, agora depois que a população se disseminou na forma que Israel disse, toda essa grande cidade é entregue ao pecado. E Deus, antes de enviar juízo, ele enviou uma mensagem de advertência: saiam de lá, saiam dela. Se corrijam, vigie o profeta. Nunca disse nada a não ser, disse, dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E, como algumas vezes é difícil de dizer, como algumas vezes é difícil fazer tais coisas como essa para dizer ao povo, se o profeta não vigia, se meterá em problemas, porque ele bondosamente pode se colocar de um lado, tentando torná-lo fácil, ou comprometer um pouquinho aqui e outro pouquinho lá. Vejam, é uma responsabilidade grande para um profeta, e mais quando é um profeta dispensacional. Mas, vejam, ele se comprometer, ele saber que com o que fala vai buscar muitos inimigos, mas ele vê o programa divino e Deus, por meio do seu Espírito Santo, o guia para que fale tudo o que tem que falar. E assim foi em cada era, em cada dispensação. E a palavra foi cumprida, foi materializada na porção correspondente ao tempo em que Deus enviou esse mensageiro. Mas vejam que muitos sofreram como neste tempo final, com relação a esse instrumento que comeu o livro. Por comê-lo, vejam, virão mais adiante também muitas perseguições, muitos problemas por causa desse livro. Diz: te amargará o ventre, foi doce na minha boca, mas amargou meu ventre. Essas são as lutas, as perseguições e tudo por causa do livro. Ou comprometer um pouquinho aqui e outro pouquinho lá. Mas o profeta real toma a ordem de Deus, nunca deve comprometer nada. Ele deve colocá-lo absolutamente na linha. Em linha, vem? Essa é a razão pela qual ele usou o espírito de Elias tanto, porque esse espírito sempre cumpria suas ordens. Por isso eu estou cumprindo toda a ordem, tudo o que ele me disse que fale,
comprometer-me com nadie, e não me comprometer sino com ninguém, Deus mas e com sua Deus palavra. e sua palavra. Aunque Mesmo me que busque os problemas que me busque, busque os problemas que buscar, inimigos, pero los escogidos mas os escolhidos compreenderão, entenderão e se alinharão e se alinharão e tomarão conselho divino. Ustedes veem, Vocês veem, vejam, traz suas ordens exatamente como foram dadas. E sempre há um regresso da palavra. Vem? Sempre há um regresso à palavra. Ele volta a dizer aí. Regresso à palavra. Sempre um regresso à palavra. Vejam na página 154 do livro de citações. Parágrafo 1381. Nos diz Zacarias 14, 4, 5, outro terremoto partindo da terra. Se vocês querem prosseguir em uma escritura, notem este quinto versículo que aplica que o partir do Monte das Oliveiras é devido a um terremoto. E isso é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16, 18. Exatamente o que tudo isso quer dizer? O profeta que falou da sua primeira vinda também viu sua segunda vinda. O profeta que falou da sua primeira vinda também viu sua segunda vinda. Notem, como nos dias do terremoto, vem o que os terremotos estão fazendo, vem as pregações, vem as predições deles, o terremoto aos gentios no último dia. Em cima de terremoto aos gentios ele escreve Califórnia. E no último dia ele escreve último dia, sétimo milênio. E em cima ele escreve o terremoto no último dia. Apocalipse 16, 18. Vamos ir aí a Apocalipse 16, versículo 18, onde nos diz: E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Vamos ler desde o 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. Aí em cima, no versículo 18, nessa partezinha, ele escreve Apocalipse 21:6, 11, 19 e 15, versículo 5. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Aí, vemos esse terremoto. Agora vejam, aqui em Jó, vamos ir a Jó, onde nos diz, no capítulo 22. O capítulo 38, versículo 22. Entraste tu nos tesouros da neve, ou viste os tesouros do granizo, que tenho reservados para os tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra?
Aí escreve à esquerda neve, granizo, e também várias escrituras, Apocalipse 11, 15 ao 19, 15 do 1 ao 5, 8, do 1 ao 5, tudo esse é o sétimo selo também. Aí está 2, 18, 1, 14, 10 do 1 ao 11, 19 do 11 ao 21, 11 do 1 ao 19. Vejam, tudo isso é a vinda do Senhor, ou na vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William um pouquinho mais adiante, diz... Assim que, na mensagem onde eu estou lendo, a esposa obediente, assim que essas são coisas que vão acontecer. Os crentes em Cristo, pois, tratam de buscar a forma melhor para estar e ter sua família, para que os problemas que vêm por causa do aquecimento global, por causa de que o ser humano danificou a natureza e agora a natureza não está funcionando como deveria funcionar. Ao invés de funcionar a favor do ser humano, está atuando contra o ser humano. Todos os que quiserem tomar conselhos, pois, sigam o conselho da palavra. Quem desejar ficar em qualquer lugar perigoso com sua família, tem o livre-arbítrio também. Em uma ocasião dizem que houve... É uma historinha de um homem que era muito espiritual, orava muito a Deus, cria nas promessas de Deus, mas algumas vezes tem pessoas que se colocam um pouco fanáticos e vão aos extremos. A pessoa tem que se manter no centro, não ir nem à direita, nem à esquerda. E anunciar uma tempestade agora é como quando uma pessoa pede oração, veja que eu tenho isso, e o médico me disse isso e outro, para que ore por mim. E sempre foi dito, pois tem que fazer as recomendações que o médico te dá e vou orar para que tudo saia bem, mas tem que seguir também o conselho dos médicos. E vem e diz, bom, já eu disse que ore por mim, assim que eu não vou a nenhum médico. Vejam, não pode também tentar o Senhor. Você, claro que vai crer de todo o coração. E talvez nem tenha que sair pela porta, porque já quando olhar, está curado. Quando vão fazer estudo, enquanto que não há nada. Vem, porque você creu. Mas você seguiu os passos correspondentes. Não voltou. Assim aconteceu com a esposa do irmão Branham, que a cada vez falamos desse caso. Vejam, ele podia dizer, bom, eu oro pelos doentes e Deus os cura, e eu vou dizer que continue crendo e não vou mandar ao médico. Não, ele fez todos os passos correspondentes. Fez a pré-admissão, pré-operatório e tudo, levou os documentos, já a esposa preparou tudo lá, os que a ajudaram, deixaram as crianças sendo cuidadas, vejam, todo o processo que houve. E tinha o tumor ali. Mas vejam, Deus estava mostrando com isso também. Uma das manifestações grandes do poder de Deus, na terceira etapa, o qual pela palavra falada à distância. Vejam, ela nem escutou, nem sabia que tinha pronunciado essas palavras. Agora veja, quando o médico foi tocar nela para operá-la, não estava o tumor ali. Vê, a pessoa tem que fazer o que o médico diz, se é uma recomendação, alguma doença, e se é algo também, uma recomendação, conselho quanto a lugares perigosos, pois tomar as precauções. Agora, mas recordem que as pessoas têm o livre-arbítrio. Não pode dizer, me diga o que eu faço, porque se diz, pois, recolhe tudo aí e vai embora. Mas tem umas coisas aí que tem que corrigir, ou tem que fazer, ou por certas coisas não pode se mover no momento. E acontece algo, é que ele me disse que eu saísse. Mas você tem a decisão, o livre-arbítrio com sua família, de fazer o melhor para sua família. Agora continua dizendo, e anunciar uma tempestade, mas ele disse, essa é a historinha que ele está dizendo, e anunciar uma tempestade, mas ele disse, Deus vai me livrar. Eu vou ficar aqui com a minha família porque Deus vai me livrar. O Senhor vai me livrar. Ele é meu Salvador.
O governo tirou todas as pessoas da área de perigo. E ele não quis sair, ele disse, não, o Senhor Jesus Cristo vai me livrar, ele é meu Salvador. Começou o tempo mau, foram buscando pessoas pelas casas que teriam ficado nas lanchas porque já tinha subido água, foram nas lanchas buscando as pessoas, o nível, levaram aqueles que encontraram e dizem a ele que entre com sua família na lancha e ele diz, não, o Senhor Jesus Cristo vai me livrar, ele é meu Salvador. Depois mais adiante continua subindo o nível da água, ele sobe na parte alta da casa, passa o helicóptero recolhendo mais pessoas, e pede que ele suba, e ele diz, não, o Senhor vai me livrar. E não quis. E continuou subindo a água e se afogou, ele e sua família. E quando chega ao céu, lá começa a reclamar. É uma história. Diz, é uma história, Moilha. Lá começa a reclamar ao Senhor, Senhor, eu creio em Ti, e não me salvaste. Eu e minha família nos afogamos e te pedimos a Ti que nos salvasse. Ele disse, eu te mandei uma lancha, te mandei um helicóptero também, e não quiseste. Agora, poderão dizer alguns, quando estiverem na grande tribulação, Senhor, eu creio em Ti, em Tua mensagem, creio em tudo que Tu tinha dito, e não vieste porque estávamos pensando que Tu virias, você mesmo que se foi, que iria regressar nesse corpo, que um corpo glorificado, jovenzinho, que você nesse corpo iria nos salvar. Pois eu te enviei os dois ministérios de Moisés e Elias para que cresce na mensagem que ele estaria dando e que recebesse esse conselho divino, recebesse os trovões, recebesse a fé de rapto, que estivesse sobre o ministério sobre Carpo e não quiseste. Continua dizendo, é que algumas vezes pensamos ou não sabemos que Deus usa muitas coisas para nos abençoar, para nos ajudar e para nos livrar de algum perigo. E quando a pessoa vê a oportunidade, é preciso agarrá-la rápido, porque depois já passou e não há forma de que haja essa mesma oportunidade. Agora vejam na mensagem, almas em prisão. Diz o nosso irmão Branham aqui, o irmão Branham aqui no lugar onde também ele nos conta de algo que ocorreu na Irlanda. Vamos ver onde foi. Irlanda, uma história também, página 49 de Almas em Prisão. Diz, deixe de dizer isso antes de terminar. Já vamos terminar. Há uma história de algo que aconteceu na Irlanda, ali diante do oceano. Havia um grande recife de descido pelo lado da margem e havia um homem caminhando por ali um certo dia, mas era na mesma hora, e aí circula a hora, quando estava por entrar a maré, e lá em cima havia, e lá em cima sobre a montanha vivia um homem muito sábio. E ele escreve na pedra angular, Moisés e Elias. E hoje está esse homem sábio na era da pedra angular, em cima, dando a advertência, dando o conselho. Havia um homem sábio que conhecia as marés, e ele diz, ele escreve ali os juízos divinos, ele escreve os juízos, corrijo, os juízos. Ele conhecia o tempo do dia quando as marés deviam subir, e volta a escrever os juízos. Ele sabia que hora chegava, e ele escreve a hora zero, mas esse sujeito não lhe importava a hora em que chegavam. Ele era um desses sabichões que tinha sua própria ideia, o mesmo que neste tempo. Ministros e irmãos com suas próprias ideias. Esses são os sabichões. E ele escreve aí do lado esquerdo, o homem sábio e o sabichão. Também escreve na hora zero. Era um homem atlético, inteligente, mas não conhecia o tempo das marés. E ele escreve dos juízos. Ele não conhecia essa parte do país. Ele não conhecia o tempo correto do sinal quando a lua desaparecia, se afastava da terra. Ele escreve Laodiceia, igreja. Quando a lua desaparecia do horizonte da terra. Irmão, quando chega o tempo em que Deus tirar seu espírito da terra, então não há mais nada. Agora veja outro lugar onde diz, quando for tirado aquele que impede. Recorda essa escritura, lemos e falamos disso em várias ocasiões. Agora aqui,
Nos mostra também, recordem, quando o Espírito Santo é tirado da igreja, é tirado da terra, é tirado das eras. Diz, não aqui embaixo, quando fala nessa parte da segregação dos anjos, não os anjos aqui embaixo, ou seja, na terra, falando em termos espirituais, sob as 7 eras, sob a dispensação da graça, é tirado e é encarnado, diz, e vem encarnado em homem. Onde? Na era da pedra angular. Quando Deus tirar seu espírito da terra, então não há mais nada. Aí será o fim. Ele escreve sexto selo. E à direita para cima escreve o sinal do juízo. A lua se ia. Se essa lua saísse da sua órbita, ele escreve a igreja, as águas, ele escreve em cima o fogo, as águas inundariam a terra como foi quando Deus começou em Gênesis capítulo 1. Mas ali está a lua, e ele escreve igreja, e quando apenas se move um pouquinho, as marés começam a entrar. Este homem sábio vivia ali, e ele escreve Moisés e Elias. Este homem sábio vivia ali, na presença do mar, e sabia a que tempo entravam, mas este outro homem não sabia. Ele jamais estudou tal coisa, e não lhe importava nada. Quantos não lhe importa? Nada, também neste tempo. Mas ele não se importava com nada. O homem sábio correu e gritou, amigo, como se atreves a prosseguir mais? Volte rapidamente. Aí está a muralha, e você não vai poder subi-la. Perecerás. Os sinais já estão. A maré transbordará de repente e não poderá voltar, não caminhe mais. Vão por rumos equivocados. E depois vai ser difícil. Ou será difícil regressar. Então outro homem olhou o sábio e riu e gritou, porque sempre escutam a advertência e os conselhos, e o melhor que faz é que riem, zombam. Não faltam sempre os zombadores. À esquerda escreve o sábio, o sabichão, o juízo. Cuida do que é seu. Eu bem sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nisso a maré entrou e o pegou. Pode ser muito mais tarde do que nós pensamos. Te pegará. Não vá mais adiante. Não, as pessoas não façam. Se sempre me consideraram como servo de Deus, então, mais do que nunca, tome minha palavra nessa manhã. Pode ser que já seja muito tarde. Há tanta escritura nos dirigindo a essa maneira de pensar, e desenha à esquerda uma estrela de Davi. E à direita também desenha uma estrela de Davi. Nosso irmão William continua dizendo, se há uma oportunidade, é outra oportunidade. Ou seja, se chega a ter outra, pois seria outra. E se a pessoa rejeita que Deus manda, e a pessoa rejeita o conhecimento que dá das coisas que vão acontecer, como Cristo aqui nos diz na passagem que lemos de São Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante, e Apocalipse, capítulo 16, se não prestamos atenção e despertamos a realidade de que estamos nesse tempo, que ele disse que vão acontecer essas coisas, pois, se vão acontecer, então temos que nos cuidar, não rejeitar a misericórdia de Deus pela última vez, a bênção de seguir o conselho de Deus em nosso tempo. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco, nessa mensagem, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.